Revista Brasileira de Política Internacional é o mais antigo empreendimento, não o mais velho, mas o mais antigo, no sentido de ter uma especialização, um foco diretamente no tema da política externa, das relações internacionais do Brasil, e é o empreendimento mais longevo que se tem registro no Brasil, que junta diplomatas, militares, acadêmicos, políticos, ou seja, membros daquilo que se poderia designar como a República das Letras das Relações Internacionais do Brasil, que é uma comunidade de início muito pequena, identificada com intelectuais da antiga capital no Rio de Janeiro, que estava naturalmente envolvida nos temas de relações internacionais por vínculos pessoais, de amizade, familiares, com diplomatas. O Rio de Janeiro era a efervescência intelectual do Brasil durante toda a velha República e na Segunda Guerra, sediou conferências internacionais importantes, como a Conferência Interamericana de 1942, que decidiu pela adesão do Brasil às nações aliadas na Segunda Guerra, e com esse envolvimento de intelectuais, de políticos, de magistrados, de tribunos, ela constituiu, digamos, um espaço público no qual essas mesmas personalidades puderam se manifestar. É sintomático que na primeira fase de existência dessa revista, da RBPI, ela tenha reunido tanto diplomatas profissionais trabalhando no Rio de Janeiro, quanto membros da comunidade intelectual. O Instituto Rio Branco funcionava no Rio de Janeiro desde 1945 e tinha grandes professores entre seus quadros, entre eles José Honório Rodrigues, Américo Jacobina Lacombe, Carlos Delgado de Carvalho e vários outros. Isso formava então um círculo de relações pessoais, de cooperação, de envolvimento, na medida em que muitas delegações do Itamaraty, delegações das conferências internacionais da ONU, dos seus órgãos especializados, eram dirigidas não por embaixadores, não por diplomatas, mas por grandes tribunos, Alceu Amoroso Lima, Santiago Dantas, Hermes Lima, todas pessoas que, num determinado momento, inclusive exerceram o cargo de chanceler, ou seja, ministro das Relações Exteriores. Santiago Dantas foi o ministro das Relações Exteriores do primeiro governo parlamentarista. Hermes Lima, depois ministro do Supremo Tribunal Federal, foi chanceler. Todas essas pessoas tinham um envolvimento prático na política, seja no parlamento, seja como expressão na opinião pública, nos jornais, e todas elas colaboravam com a revista. O grande promotor, o grande incentivador, o grande financiador desse empreendimento foi, obviamente, Cleanto de Paiva Leite, um assessor econômico do segundo governo Vargas, que, junto com outros intelectuais, como Hélio Jaguaribe, como o próprio José Honório Rodrigues, se envolveram nos empreendimentos da segunda metade do século, dos anos 50, quando o desenvolvimentismo do Juscelino se uniu a algumas iniciativas em política externa, como a Operação Pan-Americana, criada aproximadamente em 1958-59, da qual resultou não uma nova instituição para administrar aquilo que seria um plano Marshall para a América Latina, como pretendia a diplomacia brasileira, mas a criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do qual, aliás, Cleanto de Paiva Leite foi o presidente da delegação brasileira na sua criação em 1960 e tornou-se o diretor nos primeiros anos. De volta ao Brasil, em meados dos anos 60, já no governo militar, ele se dedica, ao lado de suas atividades empresariais, à direção da revista, que ele levou heroicamente até uma fase menos brilhante, na medida em que nós estávamos no regime militar e houve um certo retraimento. José Honório Rodrigues assumiu, num determinado momento, a direção da revista e do IBRE, ao mesmo tempo em que ele tentava um outro empreendimento, que foi a revista Política Externa Independente, um empreendimento que buscava retomar os fundamentos da política externa independente dos anos 61, 63, de Afonso Arinos de Melo Franco, sobre o regime Jânio Quadros, do próprio Santiago Dantas, sob o governo parlamentarista de João Goulart. Essa política externa independente, editada pela editora Civilização Brasileira, infelizmente não sobreviveu, mas nela nós temos brilhantes testemunhos
de intelectuais e de diplomatas que, nas circunstâncias de repressão política da primeira fase do governo militar, escreveram inclusive anonimamente, não é? Diplomatas ou da ativa ou até caçados, como foi o caso de Jaime de Azevedo Rodrigues, reagiram ao que se considerou um alinhamento da política externa brasileira aos cânones da política externa norte-americana, envolvimento no conflito militar da República Dominicana em 1965, mas pouco a pouco o Itamaraty vai recuperando a sua autonomia de política externa. Isso ocorre já no segundo governo da era militar, governo Costa Silva, e a revista continua a oferecer um espaço não só aos diplomatas, aos intelectuais, como aos próprios parlamentares. Ela publicou documentos importantes da política externa brasileira, documentos de CPI, de investigação sobre temas econômicos, temas diplomáticos. Ela foi, portanto, o único repositório, o único diretório, o único registro documental de diferentes fases da política externa brasileira, no momento em que se abandonou a prática dos antigos relatórios do Ministério das Relações Exteriores e antes de se constituir, já nos anos 70, a Resenha de Política Exterior, uma publicação documental oficial do Ministério das Relações Exteriores, mas desprovida completamente de conteúdo interpretativo, de análise sobre os atos que então se praticavam no Brasil ou no exterior. A revista justamente junta, num período heróico, digamos assim, na transição dos anos 60 aos anos 70, um conglomerado de análise sobre política internacional, alguns traduzidos, mas a maior parte produzidos no próprio Brasil, resenhas das mais importantes publicações do exterior sobre política internacional e essa parte documental que não estava suficientemente coberta pelo Itamaraty. Ela passou a ser coberta já no quarto governo militar, no governo do general Ernesto Geisel, tendo o chanceler Azeredo da Silveira, quando se criou a Resenha de Política Exterior, que é um repositório importante da política externa brasileira, mas puramente factual, sem qualquer elaboração crítica quanto aos atos diplomáticos ali inscritos. Então a revista continua a oferecer esse espaço, mas por uma evolução natural da sociedade brasileira, por uma evolução natural da própria revista, ela foi tendo o seu quadro de colaboradores diminuídos. Nos anos de chumbo, digamos assim, do regime militar, nos anos 70, muitos diplomatas se retraíram, poucos se dedicaram, como nos anos 50 e nos anos 60, a serem membros do IBRE ou a serem inclusive editores da revista, como ocorreu no início dos anos 60, e a revista ficou entre um espaço público bastante diferente, não é? Com o crescimento da burocracia profissional do Itamaraty e a comunidade, então, relativamente rarefeita de relações internacionais, e ela, de certa forma, entrou num declínio relativo. Os primeiros cursos de relações internacionais no Brasil surgiram em Brasília e no Rio de Janeiro, destacando-se o curso de graduação na UNB, o curso de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, até um início de expansão nos anos 80, quando começaram a surgir mais teses, seja nos cursos de História, nos cursos de Ciência Política, se constituíram alguns núcleos de pesquisa sobre relações internacionais, mas a revista já tinha entrado numa espécie de declínio financeiro, declínio de colaboradores. Cleanto de Paiva Leite manteve com recursos próprios essa revista, foi um gesto heróico, mas infelizmente quando ele faleceu no início dos anos 90, a revista se encontrava órfã. Foi um grande empreendimento de recuperação intelectual, do qual eu me orgulho de ter participado, junto com professores da UNB, junto com alguns diplomatas da velha escola do Itamaraty no Rio de Janeiro, esse empreendimento de resgatar a revista da sua origem puramente carioca, digamos assim, e trazê-la para Brasília num ambiente bastante diferente daquele que foi o seu início. Isso se deu entre 92 e 93, o Instituto Brasileiro de Relações Internacionais foi reconstituído em Brasília e a revista foi
trazida para Brasília, mantendo a memória, e isso foi o aspecto que eu mais valorizei nesse empreendimento de resgate, recuperando a memória da revista. Depois ela foi digitalizada sob os cuidados do professor Antônio Carlos Lessa. Essa memória é importante, não apenas para a pesquisa documental, para teses e confecções, mas para a própria memória da política externa brasileira. A revista tem materiais, tem documentos, tem depoimentos que não se encontram em nenhum outro lugar, mesmo nos arquivos do Itamaraty ou em outras publicações eventuais cobrindo a área de relações internacionais. A UNB ofereceu um espaço no início dos anos 80 muito relevante para o estudo das relações internacionais, com a criação do curso, com a criação de uma revista Relações Internacionais, com empreendimentos vinculados ao Itamaraty. A revista pôde retomar digamos, a sua tradição de documentar, analisar, interpretar a política externa brasileira, oferecendo, portanto, uma plataforma aos jovens pesquisadores para se manifestarem nas páginas da revista. Ela teve, então, na transição dos anos 80 aos anos 90, dois concorrentes, e toda concorrência é muito saudável. O próprio curso de pós-graduação na PUC iniciou a sua revista, Contexto Internacional. Em seguida, em São Paulo, sob iniciativa do professor Celso Laffer, se deu início a uma outra revista na área política externa, de características não estritamente acadêmicas, mas igualmente rica em conteúdo, imitando um pouco o estilo da Foreign Affairs, do Foreign Relations Council de Nova York. Então, esse empreendimento veio crescendo paulatinamente, com ampliação da comunidade epistêmica de relações internacionais, criação de novos cursos em faculdades públicas, em faculdades privadas, e nos anos 90 nós temos, portanto, uma explosão de cursos internacionais e de revistas vinculadas às instituições acadêmicas, não é? Mas a Revista Brasileira de Política Internacional permanece como a mais prestigiosa, a mais densa, a mais diversificada revista da área, um empreendimento digno de menção em qualquer resenha bibliográfica que se empreenda sobre esse campo no Brasil. Numa primeira fase teve como seu editor o professor Amado Luiz Cervo, numa segunda fase e ainda hoje o professor Antônio Carlos Lessa, e ambos mantiveram, seja com o Itamaraty, seja com outras instituições brasileiras, seja com entidades congêneres do exterior, uma cooperação muito profícua. O IBRE empreendeu seminários, empreendeu coleções de livros, estudos temáticos, que permitiu, portanto, congregar essa comunidade, e eu acredito que tanto o IBRE quanto a RBPI estejam na origem da constituição, da criação da primeira entidade dedicada especificamente às relações internacionais, que foi a Associação Brasileira de Relações Internacionais, já ultrapassando agora o seu 10º ano, congressos anuais, reuniões, seminários, uma intensa cooperação. O campo se expandiu no Brasil com novos empreendimentos editoriais, mas tanto a RBPI, a revista é, portanto, contemporânea dessa grande efervescência intelectual que foram os anos 80 aos anos 90, quando uma multitude de novos cursos de qualidade desigual foram sendo criados em diferentes regiões do país. Ou seja, o pequeno núcleo, constituído basicamente por Rio de Janeiro e Brasília, expandiu-se para novas capitais. Centros de relações internacionais foram criados em São Paulo, no sul do país, Porto Alegre, Santa Catarina, no próprio Nordeste, e essa comunidade começou a se expandir. Esse ano também assiste à criação do IPRE, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. Ele está fazendo agora 30 anos, criado por iniciativa de diplomatas. Gelson Fonseca, identificado também como um intelectual que trafega tranquilamente entre a academia e a diplomacia. Aliás, tema
da sua tese do curso de altos estudos, ele está na origem da criação do Instituto de Pesquisa e Relações Internacionais vinculado à FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão do Itamaraty, em 1986. E o IPRE também favorece diferentes empreendimentos editoriais, publicação de livro, cadernos do IPRE, teses selecionadas e trabalhos do Instituto Rio Branco. Pouco a pouco a própria Fundação Alexandre de Gusmão vai se construindo numa grande editora brasileira de relações internacionais, com diferentes coleções, tanto de teses do curso de altos estudos, quanto de temas de história diplomática, de política internacional, de acadêmicos e diplomatas, algumas traduções, algumas versões de obras brasileiras para o inglês, para o espanhol, e, portanto, essa comunidade se encontra, seja nas reuniões da ABRE, seja nas conferências de relações internacionais empreendidas pela FUNAG, pelo IPRE, que se realizam também anualmente e oferecem esse espaço de interação, de cooperação, de projetos conjuntos. Um desses projetos, ao qual eu também estive intimamente associado, foi uma pesquisa sobre o pensamento diplomático brasileiro, não é? Iniciada em 2012, concluída em 2013, se traduziu na publicação de 3 volumes, analisando a colaboração de eminentes personalidades, não apenas diplomatas, tribunos, magistrados, políticos, intelectuais, a construção de um pensamento brasileiro em política internacional, desde o Alexandre de Gusmão, no século XVIII, até o